Voltamos a falar sobre os reflexos das operações, ou melhor, da Operação Carne Fraca, agora em Minas Gerais. O estrago já está feito. Minas Gerais começa a sentir os impactos da Operação Carne Fraca. Segundo o presidente da FAENG, Roberto Simões, contratos já estão sendo suspensos. Lamentamos profundamente que ocorra ainda no Brasil coisas dessa natureza. Nos decepciona muito. Segundo, é que a condução do assunto foi mal feita. Esse alarme que se fez, dando uma conotação de que toda a produção nacional é defeituosa, isso absolutamente não é verdade. São dados pontuais, são problemas pontuais que existem em qualquer setor do mundo. Existe gente, a grande maioria de gente boa, e alguns que fogem da naturalidade das coisas. Essas pessoas têm que ser definidas, delimitar o problema, punir os culpados, e podemos inclusive chamar de novo, se quisermos, os nossos compradores internacionais, para que eles vejam que continuamos com a defesa firme, com a inspeção boa, e que não temos esses problemas assim numa dimensão que foi dito. O que acontece no momento agora é que já começamos a receber as pedidos de suspensão de contratos pelos nossos compradores internacionais. China, União Europeia, Chile e outros virão. E com razão, porque nós demos a eles elementos que lhes dão direito de fazer isso. Para o analista internacional do Centro de Estudos em Direitos e Negócios, Wilson Fernandes, o Brasil vai precisar de tempo para refazer a imagem junto ao mercado internacional. Eu creio que é uma questão temporária, sim, mas que vai ter efeitos para o Brasil a médio e longo prazo, dependendo dos próximos dias, de como que vão decorrer os debates em torno disso, mas a princípio eu creio que o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores têm que trabalhar juntos para poder recuperar a imagem de credibilidade do Brasil no ambiente externo, para não afetar o comércio internacional do Brasil, não afetar a balança comercial do Brasil, e que esse mercado, o setor agropecuário continue funcionando normalmente. E é importante notar que a Organização Mundial do Comércio, que trabalha com questões fitossanitárias relacionadas ao comércio internacional, vai se reunir para discutir o tema da questão fitossanitária no mundo, e é provável que seja trazido como tópico esse problema do Brasil. Com mais de 4 décadas de experiência na área, o professor Wagner Luiz Moreira, da Escola de Veterinária da UFMG, explica como funcionam inspeções de carnes, o que pode e o que não pode ser usado como química. Em carne in natura não pode se colocar nada, carne fresca, nenhuma substância. Os produtos carnes, como salsicha, linguiça, mortadela, existem os aditivos, substâncias, temperos, condimentos que são aprovados na legislação e têm seu uso definido, determinado dentro de uns padrões internacionais. E isso é supervisionado, a formulação controlada e análise periódica para saber se está dentro dos padrões. Essas análises são feitas de quanto em quanto tempo? Bom, dentro do programa, porque que o Ministério da Agricultura possa fazer e pegar para fazer análise, mas não é, na verdade, análise. A supervisão, a inspeção ela é permanente. Tem que estar lá dentro e supervisionando todo esse processo. E periodicamente para fazer análise, mas ele tem que saber a quantidade de, por exemplo, matéria-prima carne que entra lá. Não pode entrar, por exemplo, pulmão, não pode entrar determinados produtos, ele tem que controlar, é a obrigação dele. Em relação a problemas que normalmente são comuns nessa cadeia produtiva, o que a gente já tem aí? Porque esse foi um caso, digamos, um pouco atípico. Esse caso foi muito grave, porque, na verdade, isso afeta a nossa credibilidade, tanto interna quanto externa, e põe em xeque um trabalho de mais de 100 anos que nós temos no Brasil. Um serviço de inspeção o melhor do mundo e que agora estamos com a imagem bastante abalada. Professor, então, voltando à minha pergunta, o que normalmente numa inspeção é verificado e o que é comum ter de problema durante esse trabalho de fiscalização? Excelente pergunta. Na inspeção de carne, você tem todo um protocolo. Por exemplo, inspeção antemortem é o exame clínico dos animais. Durante o abate, você faz a inspeção pós-mortem, os pontos que nós controlamos. Coração por coração é aberto, cortamos mais de 50 nó linfáticos, passamos a mão de todos os fígados, etc. Isso é
aplicado pelo médico veterinário com sua equipe de agentes sanitários que faz isso aí. Tem vários problemas que ele vai executando e dando seu destino, condenando para graxaria e não deixando. Animal doente, com brucelose, tuberculose, animais com fraturas, com hematomas, animais que têm problema de ordem de doença. Isso no primeiro momento da inspeção. E todo o procedimento, ele controla toda a obtenção, a transformação do animal em carne. Mas agora o problema maior, parece que até agora, pelas informações, é dos produtos carnes. Você fazer uma formulação, uma linguiça, e o cara adicionar substâncias para mascarar qualquer alteração. Para a gente encerrar, a gente pode tranquilizar o consumidor de que hoje o sistema que nós temos no Brasil de produção de carnes é um sistema seguro, é um sistema que garante um produto de qualidade? Olha bem, eu fiz doutorado na Europa, visitei todos os matadouros. Nosso Serviço de Inspeção Federal ainda é a melhor estrutura do mundo. Ainda pode ter confiança, porque na prática, vamos dizer assim, é 0,3% dos funcionários que estão envolvidos num exército, entre aspas, de 11 mil funcionários. Mas o problema não é só esse. O estabelecimento também parece que tem 21 e 3 foram interditados. E nós temos mais de 4.500 estabelecimentos sob inspeção federal. Então você tem muitas carnes, muitos que estão aí, são de boa qualidade. Mas o governo precisa, que nós temos com déficit de funcionários lá dentro, e precisa dar uma estrutura diferente. E nós temos que evitar a política, os políticos envolverem na superintendência, no cargos. Eu acredito que essa pressão ou esse volume financeiro, ou que esse movimento, pode ter esse tipo de problema. Mas a sociedade nós temos que organizar, nós temos congresso, nós falamos, nós explicamos, mas é preciso a gente ter o apoio da população. De um modo geral, sim, podem ter maior confiança que a carne in natura, com muitos poucos problemas. Mas agora nós temos que ficar assim com maior atenção com os produtos carnes, linguiça, salsicha, etc. Repórter Rafael Nonato. São 7h21 e aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia, o secretário da Agricultura de Minas, Pedro Leitão. Secretário, bom dia, obrigada por estar aqui conosco para essa entrevista. Bom dia, Kátia. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui na Itatiaia. Bom dia, secretário. Bom dia, Júnior. Secretário, a União Europeia, o Chile e a China já anunciaram restrições à carne brasileira. A Coreia do Sul também havia anunciado restrições, mas acaba de voltar atrás. Minas Gerais tem 284 frigoríficos. Nós temos aqui também as fábricas, as empresas JBS, das marcas Seara e Friboi, e BRF, Sadia e Perdigão. Em relação ao público, ao consumo externo, né? Em relação a outros países e também ao interno aqui dentro de Minas Gerais, com a desconfiança do consumidor. Já dá para calcular algum prejuízo? Qual que é a preocupação? Olha, Kátia, a preocupação é enorme, porque é um setor muito importante para a economia do Brasil e, sobretudo, para a economia mineira. Nós hoje exportamos cerca de 700 milhões de dólares. E a produção dentro do agronegócio, que movimenta 200 bilhões de dólares, é responsável por 45% desse movimento, cerca de 91 bilhões de dólares. A gente está falando de um setor que tem crescido, que movimenta a economia mineira, que gera emprego e renda, e que hoje é um setor que ajuda o Estado a crescer. E a gente está falando num momento de recessão. Então, nos preocupa muito essa situação, principalmente quando você tem um fato que aconteceu no Paraná, né, de 21 plantas ou frigoríficos sendo investigados, e nenhum é em Minas Gerais. Então, mas a gente é afetado direta ou indiretamente na medida em que os consumidores, o mercado externo, começam a ter desconfiança daquilo que produzimos. Então, isso preocupa. Mas acredito que com os esclarecimentos, com o desenrolar da investigação, a gente consiga separar o joio do trigo. Mas a gente teve uma condução coercitiva aqui em Minas Gerais. Uma funcionária dentro da Operação Carne Fraca, uma servidora. Ela foi conduzida coercitivamente para a Polícia Federal para prestar esclarecimento, secretário. É verdade. Nós tivemos uma funcionária que é do Ministério da Agricultura, não está subordinada à Secretaria, mas ao que tudo indica, até onde eu tive informações, foi um procedimento administrativo. Ela cedeu, parece que a senha para algum funcionário de um frigorífico,
Ou seja, isso não está ligado diretamente a um produto em Minas Gerais, ou uma planta em Minas Gerais, ou a carne que é consumida ou produzida em Minas Gerais. Secretário, fala-se muito em processo externo de exportação. Para o consumidor mineiro, a pessoa que está saindo de casa agora, a dona de casa, para fazer compra no açougue ali da rua, do bairro, até que ponto essa pessoa pode confiar ou não na carne que é vendida aqui em Minas Gerais? Ô, Júnior, eu queria agradecer essa pergunta. Eu acredito que todos os consumidores hoje questionam a qualidade da carne que é consumida. E a gente tem que levar uma palavra de verdade para essas pessoas. Dizer o seguinte, que nós temos um dos sistemas de fiscalização mais avançados do mundo. Não é à toa que o Brasil é o maior exportador de carne. E em Minas Gerais, além do sistema federal, nós contamos com um sistema estadual, né, que é o IMA, que é um Instituto Mineiro de Agropecuária, que faz a fiscalização e defesa sanitária do Estado, tem 1.300 servidores, é um dos mais respeitados do país. E a gente tem uma fiscalização constante nisso, para garantir a qualidade da carne que é consumida no Estado. Então a gente queria dizer que a gente acredita muito no sistema, não só nós acreditamos, mas todos os organismos internacionais acreditam no sistema. E o que aconteceu, que a gente tem que lembrar, é fruto da condução de pessoas, comportamento de pessoas bem localizado ali no Paraná, em alguns frigoríficos, que tem que ser combatido, que tem que ser punido, até porque para não prejudicar todo o sistema. Secretário, essa carne que teria sido manipulada, carne vencida ou estragada, manipulada com produtos, que ela teria sido maquiada, ela circulou aqui em Minas? Não. Essa carne não veio para Minas Gerais. O nosso consumo interno das plantas, daquilo que é produzido em Minas Gerais, não teve nenhuma suspeita, nenhuma investigação, nenhum produto identificado, e a gente tem que garantir a qualidade da carne que é consumida no Estado. Secretário, a operação está aí, o estrago foi feito, mas como minimizar os prejuízos ao agronegócio mineiro? Júnior, ontem nós tivemos uma reunião com a presença da FIENG, de todo o setor que produz, e que a gente tem que ressaltar, o setor está composto por gente séria, por gente que quer fazer algo de qualidade, e todos preocupados com essa situação, porque quando você tem uma crise de confiança, é a pior crise que pode acontecer, porque a pessoa começa a diminuir o consumo por aquilo que ela já não confia mais. E a gente precisa retomar essa confiança. Tem alguma medida efetiva? Olha, o que a gente está procurando nesse momento é mandar uma mensagem, dizer do nosso sistema, reforçar esse sistema de fiscalização, que ele já acontece, mas eu acho que a gente precisa expor para a população como que ele acontece, qual a garantia que ele tem, para que esse consumo de carne volte à normalidade. Nós conversamos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o secretário da Agricultura de Minas, Pedro Leitão. Secretário, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia, a carne é boa. Obrigado, secretário. Bom dia.